Este é o ponto final. Aqui vamos dar espaço ao adeus, vamos pendurar as chuteiras e vasculhar no álbum das recordações de jogadores que marcaram gerações. Não há parágrafo sem antes haver um ponto final. O nosso convidado foi um dos mais promissores defesas da sua geração. Formado por um grande, foi noutro que se tornou referência. No palmarés tem 4 títulos nacionais conquistados em Portugal e 6 no estrangeiro. A somar a tudo isso, há ainda um título por Portugal. Um jogador com cabeça para o golo. A pergunta antes do ponto final: quem é? Tonel, obrigado por estares aqui connosco no 00. Obrigado eu pelo convite. E vires aqui ao ponto final. Com estas dicas, chegavas ao teu nome? Eu chegava, agora admito que algumas pessoas não chegassem. Mas sim, eu certeza que chego. Chegavas lá, facilmente. Eu chegava lá, sim. Eu acho que os nossos seguidores também vão chegar. Eles são muito perspicazes a procurarem. Certo, embora o meu tempo, digamos assim, já lá vai. Mas eles descobrem. Os mais antigos, sim, exatamente. Eles vão logo descobrir também essa informação. O último jogo foi em fevereiro de 2016, 28 de fevereiro de 2016, um Belenenses-Porto. É o registro que temos 0-0. É provável. Sabias que era o teu último jogo? Não. Foi uma lesão? Saíste ao intervalo? Saí ao intervalo, exatamente. Nem me recordava que esse era o último jogo. Lembro-me que essa foi a última época, agora que esse era o último jogo, nem me recordava. E não tendo essa perspectiva de ser o último jogo, que memórias tens desse jogo? Olha, lembro que não foi um jogo que correu bem, saiu ao intervalo, não correu bem, penso que fiz um autogol nesse jogo. Eu tenho 3, 4 autogols em toda a carreira, penso eu. As coisas aconteceram nesse jogo, não me correram muito bem, mas foi depois de 2 meses, 3 meses aí que as coisas estavam diferentes, obviamente, no Belenenses, que tinha começado espetacularmente bem a época, em que eu tinha ajudado a colocar o Belenenses na Liga Europa. Foi a primeira vez na história do Belenenses que o Belenenses vai à Liga Europa, e nós jogamos nessa época fase de grupos da Liga Europa, e eu joguei praticamente sempre, até que aconteceu aí uma situação no jogo com o Sporting, em que a partir daí as coisas mudaram e eu senti que poderia ser ali o clique, pode ter sido dado o sinal para as coisas terminarem, se precipitarem para terminar. Mas tu achas que houve má interpretação das pessoas? Houve má avaliação das pessoas? Sim, foi um ano complicado. Eu acho que houve aí 2 ou 3 pessoas que quiseram tirar proveito disso mesmo, mas que acabaram por dar mais valor àquilo que se passou frente ao Sporting, um penalti que eu cometi mesmo no último minuto, ou perto do último minuto, em que dá a vitória ao Sporting, num ano em que Jorge Jesus tinha ido ao Benfica para o Sporting, e como eu tinha passado ligado ao Sporting, associaram-se aí muitas coisas e que eu acabei por sair prejudicado por isso. Na altura foi difícil de levar com isso e de gerir as coisas, mas hoje, e passado já depois de algum tempo, percebi que se calhar aquilo não veio por acaso, veio para, de certa forma, me abrir os olhos e perceber como eram as coisas no futebol, porque até lá eu sentia-me numa bolha e a partir daí comecei a ver as coisas de maneira diferente, e de lá até cá passaram-se quase 10 anos e hoje já vejo as coisas completamente. Mas é muito interessante, Tonel, tu trazes esse ponto de vista, porque no meio da injustiça, se calhar naquela altura tu não queres acreditar que te estão a rotular de facilitismo, de incompetência até, e és prejudicado por isso. Sim. Como é que se gera isso nessa altura? Na altura é difícil, como eu disse. E tu tinhas 36 anos, ou sim, seja... tinha 36. Felizmente isso aconteceu aos 36 anos, portanto, felizmente, digamos assim, não, mas, ou 35. Mas imagina, já podemos dizer quase que tinhas a experiência quase suficiente para aguentar uma situação daquelas, não é? Sim, tinha experiência, mas nunca tinha acontecido uma situação parecida, sequer, porque felizmente até lá, nos clubes todos em que joguei, eu tinha uma relação, consegui criar uma relação normal com os adeptos, com os claques, com toda a gente envolvida com o clube, que consideravam-me sempre um dos jogadores mais acarinhados, e que as pessoas reconheciam que eu me entregava, que eu era super profissional, que eu era muito sério naquilo que fazia diariamente. Portanto, esse sempre foi o meu rótulo. E num dia para o outro tu achas que as pessoas se querem pôr no lado oposto, que não tem nada a ver contigo. Portanto,
Isso aí, de certa forma, na altura marcou-me, porque a minha carreira foi marcada pela seriedade, isso não tenho dúvidas nenhumas, e nessa altura quiseram fazer de mim um bode expiatório e quiseram-me rotular de outra coisa, mas gostou na altura. Eu lembro-me que... Falaste com treinadores sobre isso? Não, porque o treinador é um treinador espanhol, um treinador Rubén jovem. Velásquez, Exatamente, o Júlio Velásquez é um treinador jovem, e que na altura também o mais fácil para ele foi deixar-me de lado e não me dar justificações, e eu também percebi, aí pronto, já tinha maturidade para perceber o porquê. Até há uma situação que é curiosa, que isso acontece início de dezembro, ou final de outubro, de novembro, e depois eu estou ali um mês e meio sem jogar, praticamente, sem jogar, e depois há um jogo que não há mais centrais, que é no Rio Ave, pronto, e eu jogo a titular, não há mais, e jogo muito bem, e ganhamos no Rio Ave, que estava a fazer uma boa época, nesse ano ficou 6º, 7º, fez uma boa época, e eu pensei, bem, as coisas no passado correram mal, estes últimos mês e meio, 2 meses, mas tive a oportunidade, não havia mais, joguei, próximo jogo, à partida vou jogar outra vez. Quando sai a convocatória no jogo a seguir, nem sequer sou convocado. Portanto, achei aquilo na altura assimilei, engoli, nem sequer fui pedir justificações, porque já sabia que não me ia dar o treinador, e pronto, mas também não quis estar a complicar a vida às pessoas, aceitei aquilo, mesmo sabendo que era como era, aceitei, deixei-me ficar até a final sendo profissional, não armando confusões, que nunca fui jogador disso, e levei as coisas até a final, porque também não queria estar a complicar, e percebi o contexto, embora se fosse eu o treinador, digamos assim, tinham tomado ideias diferentes, mas cada um é cada um. Claro. Eu, como treinador, provavelmente tinha chamado os jogadores, explicava a situação, o contexto, porque há um jogo antes, há um jogo logo a seguir, portanto, logo a seguir àquilo que se passou com o Sporting, na semana a seguir, jogámos em casa com o Estrela da Amadora, isso eu lembro-me, o Ruben Semedo jogava na Estrela da Amadora na altura, eu no aquecimento lembro-me de ser assobiado por meia dúzia de adeptos bolonenses, portanto, e eu jogava no Belenenses, e eu tinha ajudado a colocar o Belenenses na Liga Europa claro. um mês antes, ou 2 meses antes. Portanto, isto a mim foi... E na altura foi um choque. Como é que eu estou a ser assobiado pelos meus adeptos? Claro. Pronto, E ainda se nota isso, porque são daquelas situações mesmo que marcam os jogadores. Claro, na altura marcou. Naturalmente. Então marcou. Agora foi um período, estamos a falar em meio ano. Sim. Da minha carreira de 17 anos profissional. Claro. Portanto, não pode absorver o resto, naturalmente. Tem mais de 16 anos e meio que são muito mais felizes que e jogas, tens esse jogo contra o Porto e depois só voltas ao banco precisamente contra o Sporting. Ou seja, tu saíste ao intervalo, não houve depois qualquer justificação e só voltas frente ao Sporting. Tu sabias que aquela era a tua última época? Perspectivavas isso ou não? Eu queria levar a época até ao fim. Depois, no final, ia ver que possibilidades é que tinha de continuar a jogar. Pronto, o que é que havia? Houve uma outra possibilidade, mas não ao nível que eu queria, nem no clube que eu queria, e eu optei por terminar. Tu achas este último ano no Belenenses é já um extra na tua carreira? É um extra. Hoje eu considero isso que foi um extra, com o bom e o mau que isso teve, mas não tirava. Olhando aqui para o teu percurso, não é? Vemos-te a chegar a Santa Maria da Feira, ao Feirense, e a pensar, ok, o Tondela andou sempre no topo, chegou aqui à segunda liga e de repente vais da segunda para a primeira outra vez, não é? Exatamente. Isso aconteceu porque o Sapinto, que foi meu colega no Sporting, era o treinador do Belenenses nessa época, portanto, e ele conhecia-me daqueles anos de Sporting. Aliás, o Sapinto acaba a carreira no Sporting quando eu estou lá, faço parte do plantel e acompanhei aquele último período dele também. E ele conhecia-me como jogador e como pessoa e como profissional do Sporting, porque ele aí foi ele no Sporting foi meu colega, jogou comigo. Foi teu diretor desportivo. Depois foi meu diretor desportivo, exatamente. Conhecia-me vendo-me dos dois lados da parte dele, e depois, como ele é treinador de Belenenses, ele foi-me buscar. Eu não estava à espera. Eu estava à espera Feirense, 2 épocas, vou acabar contrato, se calhar até já vai ser agora que eu vou acabar. E quando faltam 2, 3 meses para acabar a época, o Sapinto liga-me e fala comigo que ele estava-me a acompanhar, depois eu soube disso, que ele estava-me a acompanhar, tinha pessoas que me acompanhavam portanto, nos jogos, que viam jogos do Feirense, portanto, a perceber se eu ainda estava capaz, e ligou-me, e para mim foi fantástico, porque foi, como é que eu ia te explicar, eu fui para o Belenenses praticamente com a carreira feita, sem grandes objetivos financeiros, já não era isso que me movia, mas por voltar à Primeira Liga, onde eu andei
grande parte da carreira, aos 34 anos, pronto, foi algo que eu não estava à espera. Portanto, e aconteceu. E depois, ainda por cima, começar a jogar, ir à Liga Europa, ou seja, onde eu tinha passado grande parte da minha carreira a jogar a Liga dos Campeões e a Liga Europa, e aos 35 anos voltar a jogar isso, para mim foi fantástico, até esse dia com o jogo com o Sporting. E quando é que decides terminar a carreira? Na parte final da época. Quando acaba a época e vejo as opções que tenho, que não me motivaram, e devido àquilo que se tinha passado, aos 36 anos que eu já tinha, portanto, aí percebi que tinha acabado. Mas nesse tempo, ou seja, desde que aconteceu isso com o Sporting até ao final da época, passou cerca de meio ano, e eu nesse meio ano já, digamos que fui preparando, sem estar a preparar, mas já fui mentalizando de alguma forma que no final da época provavelmente ia ser o final. Ajudou essa, eu acho que sim. A forma de tu interiorizares a ideia? Sim, eu acho que sim, porque a minha expectativa no final não era de vai aparecer várias coisas. Eu tinha 36 anos, quer dizer, vai aparecer muita coisa, vais estar motivado na mesma, e mesmo fisicamente já não estava no meu melhor, como é óbvio. Portanto, esse meio ano, sendo mau, preparou-me, porque provavelmente no final ia acabar. Portanto, e acabei com naturalidade, sem aquele choque, às vezes, das expectativas de ainda vou jogar mais um ano ou dois, e depois não aparece nada que eu gosto, e depois não vou, aquela indefinição. Não, eu quando acabei já estava consciente e sabia quase com toda a certeza que ia terminar a carreira. Mas é sempre difícil. É sempre difícil, mas seria mais difícil, acredito, que se fosse de um momento para o outro. Ou seja, se eu tivesse com a expectativa que ainda queria jogar mais 1 ou 2 anos e que poderia jogar, mas que não apareceu nada, e aí se calhar era mais frustrante, digamos assim. Assim eu tive meio ano quase para me mentalizar que ia acabar e olhar para trás e perceber tudo o que espetacular me tinha acontecido na carreira. E que apoio não total em casa. Sim, completo. Sempre, mas isso foi a carreira toda, sempre. Voltamos ao início da tua carreira, Tonel, para no 00, temos aqui o teu início, como sendo na formação no Futebol Clube do Porto, sim. Infantis. Sim. 92, 93 ou já antes? 93, sim. Eu começo a jogar no Porto, eu nunca tinha jogado isso, portanto estamos a falar último ano de Infantis, não é? Hoje é de sub-13, penso eu. Mas eu chego lá à meio da época, janeiro, por aí. Porquê? Porque há um torneio, era o torneio Vítor Bahia, porque o padrinho do torneio era o Vítor Bahia, que era ali no Colégio Cédios, ali junto à Ponta Rábida. É um torneio de futebol de 7 ou 5, penso que é de 7. Pronto, então eu andava no Colégio dos Carvalhos, Colégio Internado dos Carvalhos, sim. E fazia parte da equipa do colégio. E fomos a esse torneio para representar o colégio. E esse torneio correu bastante bem, as coisas correram bem. Eu jogava no colégio, mas só no colégio, não é? Jogava educação física, jogava num torneio que havia, que era o torneio de Pedroso também, portanto representava o colégio quando havia possibilidades. Então fomos a esse torneio Vítor Bahia e o Porto, vamos à final com o Porto. O Porto também foi a esse torneio e ganhamos 6-3 na final. Portanto, estava lá representantes do Porto e gostaram do que viram, e falaram com os meus pais. E eu fui para o Porto aí em janeiro, fevereiro, quando acabou o torneio, mas nessa época não pude ser inscrito, ou seja, andei ali 3-4 meses que andava só a treinar, mas não ia ser inscrito. Mas na época seguinte, primeiro ano de iniciado, aí sim, começava inscrito, começava naturalmente com a equipa. Mas foi 1 ano e 4 meses horríveis para mim, horríveis. Então? Porque eu cheguei ao Porto e, ou seja, nunca tinha jogado futebol de 11, portanto, nunca tinha jogado futebol de 11. Só jogavas na escola? Só jogava na escola. Então havia lá miúdos no Porto que já jogavam há 3, 4 anos, 5, tinham passado o futebol de 7. Claro. Né? E eu não. E eu de repente chego ao Porto, futebol de 11. Nunca tinha jogado. Ou seja, e para mim foi um choque. E eu sentia que os outros eram bem melhores do que eu e estavam bem melhor preparados do que eu. Mas mesmo assim... Mas tu sentias isso com aquela idade? Sentia que os outros eram melhores. Não tinha dúvida nenhuma que os outros eram melhores. E eu sentia muita dificuldade... Eles eram muito mais maduros do que eu, pai dá. Muito mais maduros. Então tive ali 1 ano e alguns meses, mas mais aquela época de iniciado, em que sou inscrito, em que pronto, acontecia de tudo, desde de ser convocado para um jogo às 9 da manhã e ter que estar no Porto às 7h30, ter que me levantar às 6h30, chegava lá, ia para a bancada, era o 19º, ou seja, joguei pouquíssimo nessa época, tanto jogava a central como jogava a médio centro defensivo, mas raramente jogava, portanto foi 1 ano... Para mim foi para esquecer, como estou-me a dizer. Quiseste terminar? Quiseste deixar, não? Não. Eu disse, a minha noção é, não tenho
capacidade para estar a este nível, vou baixar de nível, sem problema nenhum. Vou jogar, e jogava com prazer. Eu aí não pensava. Mas gostavas de jogar futebol? Gostava de jogar. Adorava jogar na escola. Na escola era dos melhores, Claro. na escola. Mas chegava ao clube, não tem nada a ver. Então fui para o Espinho. Para mim foi espetacular. Fui para o Espinho, estive lá 2 épocas. No campo à beira da linha de comboio. Ainda hoje Ainda está o lá. mesmo, não é? Exatamente. Só que antes era um pelado. Exatamente. E agora é um já tem sintético. Exatamente. Mas ainda está lá. Ainda estive lá a semana passada. Porque o meu filho também joga e fui lá vê-lo. Mas pronto, fui para o Espinho, estive lá 2 épocas. Espetacular. Nós equipávamos ali num ringuezinho que era ao lado do pavilhão onde jogava o vôlei. Portanto, era atrás da baliza norte do Campo de Espinho, do antigo Campo de Espinho, não é? Ali, junto ao mar. Equipávamos ali uns balneários velhos, antigos, mas pronto, não interessa. E depois íamos a correr, já com esteira, ou para um campo, ou para esse campo, aí E é distante. do golfe. Sim, estamos a falar de 1,5 km, talvez, mas íamos já de esteiras. Pois. A correr era quase um mini aquecimento que fazíamos. Ou então íamos para o outro que era junto ao cabana, que Certo, tinha a ponte. o outro lado, Exatamente, tinha a ponte, tinha ali um campo. A distância era a mesma. Sim, era sim. mais ou menos igual. Quando íamos para esse, íamos ali à beira-mar, a correr à beira-mar. Exatamente. Né? Quando íamos para o outro, íamos mais por dentro, bolinha de comboio. Mas era um ambiente espetacular, Claro. adorei. Foram 2 anos muito bons para mim, em que eu joguei quase sempre, senti que estava a evoluir, mesmo os meus colegas aceitaram-me, senti-me integrado no grupo, no Porto não tinha sentido. Mas tu sentes que no Porto não te sentes integrado também porque o nível é diferente, os jogadores já estão mais em grupo há mais tempo, se calhar, também, não é? Sim, e mesmo, exatamente, eles já se conheciam mais e mesmo a mentalidade, portanto, eu era de Lourosa, São João de Ver e chego ao Porto, portanto, Claro. diferente, outro andamento. E quando vais para Espinho é o contrário, é um jogador que vem do Porto. Sim, mas que vem do Porto, mas que não Sim. andava lá a fazer nada, portanto, mas senti que o grupo era diferente, era mais humilde, era um grupo mais ao meu estilo e senti-me muito bem. Foram 2 anos espetaculares, os treinadores também ajudaram bastante. Recordas-te dos treinadores? Lembro, o primeiro foi o Zé António, ainda hoje é vivo, felizmente. O Zé António foi importantíssimo para mim, foi o primeiro treinador que eu tive depois do Porto. Dava-me toda a confiança, deixava-me ser feliz, digamos. E depois foi o professor Ernesto Lopes, que também foi muito importante para mim. Mas foram 2 anos que porque no primeiro ano joguei no Campeonato Distrital de Iniciados, no segundo ano, portanto o primeiro ano foi no Porto, mas no primeiro ano de Espinho, que é o segundo ano de iniciado, Campeonato Distrital de Iniciados, tudo bem, correu bem. E depois no ano a seguir, o primeiro ano de Juvenil, já jogo no Nacional, ou seja, jogo um ano acima, pelo Espinho. E aí já joguei contra o Porto, ou seja, estava a jogar um ano acima e a titular. Foi ótimo. Essa época foi espetacular. Sempre a central. Sempre a central. E o que é que acontece? O Porto, como eu joguei contra o Porto, volta a ver-me. Ou seja, está a jogar um ano acima, no final da época, sem eu estar à espera de nada, o Porto entra em contacto, que quer que eu vá para o Porto outra vez. Estamos a falar o segundo ano de juvenil. Eu com 14, 15 anos. E pronto, regressei ao Porto. Aí já diferente. Aí já me sentia, digamos que ao nível dos outros. Já me sentia que tinha nível Para estar lá. ali. Exatamente. Mas não foi a chegada definitiva. Não. Porque depois ainda voltaste a Espinho Exato. novamente. Mas aí mais por opção, porque acho que normalmente o primeiro ano de qualquer escalão é distrital. Certo. E o segundo ano é que é o nacional. Exatamente. Ou seja, eu faço aí no Porto o segundo ano de juvenil, o último ano em que jogo quase sempre, sou internacional sub-15, vou à seleção. Pronto, já estava num nível melhor, não é? Claro. E depois no final da época, como o Espinho queria que eu fosse jogar o júnior, nacional, o Porto pôs-me à vontade. E disse, decides, queres ficar aqui? Vais jogar mais vezes no distrital. Se quiseres ir para o Espinho, vais jogar no nacional e depois podes regressar. Exatamente. Podes regressar. Não quer dizer que regresses de certeza. Claro. Foi ali um bocadinho um risco, como se calhar vou sair, vou deixar de ser tão visto, posso não regressar. Mas eu, como tinha sido tão bem tratado em Espinho e tão feliz em Espinho naqueles 2 anos, eu disse, não, vou para o Espinho outra vez, à partida vai correr bem, vou jogar um ano acima de novo, nacional, e depois no final da época, naturalmente, irei voltar. E correu bem. Joguei, voltei. Tu aqui já falaste da chegada à Seleção Nacional. Sim.
Tu cumpres todo o percurso, tens imensas internacionalizações nos jovens. Eu sou internacional em todos os escalões. Em todos os escalões. Sub-15 até passando pela seleção B. E a seleção A também. Exatamente, seleção A também. Felizmente isso é um marco em todas. Como é que tu chegas à seleção? É através também do Clássico Lopes da Silva, do torneio? Não fiz esse torneio. O torneio Lopes da Silva, na altura, estava no Espinho. Cheguei a ir a treinos. Cheguei a estar penso que nos 23 ou nos 30 finais, mas depois não fico no último leg, que não fui. Ou seja, isso foi no ano que eu vou do Porto para Espinho. Sim. Não fui ao Lopes da Silva, ou seja, não estava preparado ainda para ir ao Lopes da Silva, acharam que eu não estava preparado e eu não fui. E aí, às vezes, é um marco que pode bloquear os jogadores, não é? Sim, pode, mas também passar pelo Lopes da Silva não é garantia de nada. Não, obviamente que não. E eu sei isso porque, lá está, o que eu vivi, o meu filho está a viver agora e o ano passado esteve no Lopes da Silva, por exemplo. Mas são fases e é bom ir a esses torneios. Eu acho, claro, quem puder optar é melhor ir que não ir. Mas isso não é garantia de nada. Mas como é que foste? Como é que tem a ver com o teu trabalho? Tem a ver com o meu trabalho, com a minha evolução e depois, pronto, estás a jogar num clube como o Porto, sub-15, és titular, central, e eu com 14, 15 anos já tinha a estatura que tenho hoje, acho que aos 14, 15 anos não cresci mais, eu tenho 1,84, com 14 anos tinha 1,84. Portanto, eu há 30 anos que não cresço. Por isso também era uma vantagem na altura, porque era grandinho, né? Sim. Comparado com alguns e pronto, e treinos da seleção e acabei por não ser te surpreendeu as chamadas? Não. Mas foi curioso, foi no Egito. Foram 2 internacionalizações no Egito. Curioso. Não é propriamente. Sim, nessa. Que é à porta, não é? Sim, e normalmente esses torneios primários que existem das seleções são, sei lá, hoje em dia é mais o torneio de La Manga, no sul de Espanha. Sim. Depois há muitas. Há o torneio de Toulon, que também fui. Exatamente. Há vários torneios que eu fui depois, mas esse marcou-me. Foi no Egito, e curioso. Há 2 jogos no Egito, contra a mesma equipa, que era o Egito, na altura, não é? E há 2 jogos, o curioso, no primeiro jogo, estava bem no jogo, estava a correr bem, de repente há um remate aí uns 10 metros de área, eu tento cortar a bola, porque ela passa-me aqui a arrasar a cabeça, e ao tentar cortar ela bate-me e vai entrar mesmo no ângulo. Ou seja, é um autogol. é um autogol, eu digo, tenho um azar. Mas sempre nas estreias parecia que havia às vezes qualquer coisa que bloqueava. Depois passava, mas nas estreias parecia que havia sempre ali qualquer coisinha a tentar emperrar, mas é a vontade de dar tudo também, Tonel. Isso é vontade sempre. Olha, quando é que tu percebeste que posso ser profissional de futebol? Olha, a partir do momento em que começo a ir à seleção, em que começo a jogar a um nível mais sério, eu percebi que havia essa possibilidade. Não quer dizer que conseguisse. Claro. Nem pus muito fasquia. Eu nunca fui muito para fasquias de dizer eu tenho que chegar ali, eu tenho que chegar acolá, eu tenho que chegar ali, eu tenho que ganhar X, eu tenho que ganhar um dia conseguir ganhar Y. Nunca pus essa fasquia. Eu tentei sempre ser o melhor que eu podia no dia a dia. E quem me conhece, quem trabalhou comigo, seja jogador, seja treinador, seja dirigente do clube, sabe que o meu foco era o treino a seguir. Porquê? Porque eu acho que desde que comecei a jogar dos 13 aos 34, eu tive sempre a evoluir. Ou seja, dos 13 ao 34 eu fui cada vez melhor. Porque eu aos 13 era fraco. Para aquele nível, e quando cheguei ao Porto eu vi isso, eu era fraco aos 13 anos. Mas depois aos 15 já era melhor. Depois aos 18 era melhor ainda. E aos 21, e fui o melhor que eu consegui. Sem chegar a um nível extremo. Claro. Acho que para aquilo que eu, digamos que ambicionava, nunca esperaria com 13, 15 anos que ia chegar ao nível que cheguei. Pois... e jogavas pelo prazer de jogar. Exatamente. E não... Isso sempre que me lembro desde que eu tenho memórias. Mas quando com esse prazer de jogar, sei lá, quando na escola primária te perguntavam o que é que tu queres ser quando fores grande? Jogador de futebol. Sempre. E desde que eu tenho as minhas primeiras memórias na escola, com primeira classe, segunda classe, terceira classe, a partir de 6 anos, 7, já tenho algumas memórias. Queria era que viesse ao recreio para jogar futebol. Como muitos miúdos que há. Claro, não é? sim. O prazer que eu tinha de jogar futebol. Não era para pensar que um dia, nessa idade nunca pensava nisso. Agora tinha o prazer de jogar. Sim, quando chegas à seleção, quando começas a chegar à seleção e a perceberes que tens nível para estar naquele nível, é porque aí, posso ter nível para estar... Exatamente, para chegar numa seleção muitos ficaram de fora. Ou claro. seja, tu percebes que estás um bocadinho à frente da maioria, não é? Já estás num leg que já não é qualquer um que chega ali, que há mais possibilidades. Pode dar ou não dar, eu percebi isso. Mas já havia mais hipótese. Cumpriste depois todo o teu percurso no Porto até chegar à equipa B.
que ainda tem. Também era as situações normais ou há ali algum episódio no meio em que podias sair e ficaste? Como é que... Eu tive uma outra felicidade. Eu acho que fui muito feliz e fui um sortudo na minha carreira também. Portanto, é preciso um bocadinho de tudo, é preciso ter alguma felicidade, e eu tive essa felicidade, porque eu nos júniores, aliás, eu sou campeão nacional de júniores no Porto. Sim. Mas depois a lei altera, a lei das idades, porque há um ano é que nós, Portugal, ao contrário do que quase que a Europa toda fazia, a partir de 1 de agosto eras de uma idade. Claro. Se nascesses em julho, já eras de outra, eras de um escalão diferente. Ou seja, se nascesses a 31 de julho, eras de um escalão. Se nascesses a 1 de agosto, era outro. Era ali o agosto que fazia a ponte. Até que nós, quando eu era júnior, uniformizamos isso com a Europa toda, que fazia praticamente, que era o ano civil. Portanto, nasceste em 80, és de um escalão, nasceste em 81, és de outro. Portanto, e isso fez com que eu fizesse 3 anos de júnior. Ou seja, porque eu nasci em abril, e ao vir esse enquadramento com a Europa, eu faço mais um ano de júnior. Para mim também foi bom. É quando ganhas do Campeonato da Europa de Sub-18? Exatamente. Quando fui também aí na seleção, campeão da Europa de Sub-18, na altura, que equivale hoje ao Sub-19, portanto é o último ano de júnior, em 99, isso foi em 99, na Suécia, ganhamos na final à Itália. Também que memórias tens disso? Olha, lembro-me que tivemos lá há muito tempo, na Suécia, já não sei quanto tempo foi, se foi 15 dias, foi 3 semanas, mas foi muito tempo, que eu fiz golo nesse torneio, que na final saí ao minuto 87, 88, porque tive uma lesão, a cortar uma bola, já na parte final, estávamos a ser um bocadinho empurrados para trás pela Itália, a ganhar 1-0. Tínhamos uma seleção, o Pepe, o João Paulo, o Ricardo Costa também estava nessa seleção, que depois veio a ser central do Porto, o Vasco Faísca. E foi teu colega de equipa? Sim, o Vasco Faísca, que era o meu companheiro, digamos assim, de defesa. O Miguel, do Benfica. Tínhamos muitos jogadores que depois deram... É neste torneio que o professor Agostinho Oliveira vos manda ficar fechados no hotel porque vocês andavam a tirar água para as pessoas que andavam na rua. Eu não. Eu não. É provável, eu não sei. O Ricardo Costa já contou aí essa história, a dizer que primeiro que gozavam com os jogadores da Espanha quando eles perderam a meia-final contra a Itália, porque as finais normalmente era sempre Portugal-Espanha. Certo. E então quando a Espanha perdeu contra uma meia-final contra a Itália, que foram gozar e os jogadores depois ficaram todos chateados e andaram à porrada uns com os outros. Acho que foi aí. Mas eu não era desses ariscas, digamos assim. Eu era aquele mais sério, mais certinho, que se às 10 era para estar no quarto, eu às 9h59 já estava no quarto. Portanto, não metia nessas confusões. Mas lembro-me que foi espetacular. Eu saí lesionado na final, ao minuto 87, 88, à volta disso. Mas foi 89. Mas foi... Entrou o Hugo Cruz para o teu lugar. O Cruz, exatamente. Que ainda, hoje, por acaso, ainda tenho confiança com ele também, e estou com ele algumas vezes, mas dizia que saí lesionado, tive uma lesão simples, ligamento lateral interno, portanto uma coisa de 3-4 semanas, em que depois, quando chego, vou ser tratado por Rodolfo Moura, na altura, no Porto. E aí começa a conviver com os jogadores da equipa sénior do Porto, lá no departamento médico, não é? Que, pronto, aí começa a dar aquele não é salto, mas aquela chegada à equipa sénior, claro. Não à equipa principal, mas aí é formada a equipa B também nesse ano. Eu acho que foi outra vantagem, porque não havia equipa B. Ganhaste uma ponte de transição para o patamar a seguir. É isso. Se bem que no primeiro ano a ideia da equipa B acabou por não ser só dar minutos aos miúdos que vinham de baixo, dos júniores, mas dar minutos a quem não jogava na equipa principal. E aquilo, no segundo ano, já mudou o paradigma. Portanto, porque quem vinha da equipa principal, e vinham muitos, claro, não vinha com disposição para... Era relegado. Era, exatamente. Isso era... Vinha contrariado. Vinha contrariado. E já tivemos aí, não especificamente sobre a equipa B do Futebol Clube do Porto, mas o Pica, o central... já esteve aí sentado e contou que quando esteve na equipa B do Vitória de Setúbal aconteceu a mesma coisa, que a equipa principal tinha muitos jogadores e eles eram rebaixados à equipa B e quem estava na equipa B não jogava. Exatamente. Porque depois era preciso dar minutos a quem acabava por não ter opção na equipa principal. Também mas eu lembro-me da convivência com alguns dos que vinham, claro. Lembro-me do Folha, do Quinzinho, de vários jogadores que depois acabavam de treinar uma vez ou outra connosco. Portanto, e ali já começava a haver alguma
alguma noção do que era os jogadores da equipa principal. E tinhas um estatuto também diferente, Tonel. Tu tinhas acabado de ser campeão da Europa. Sim. Tinhas ganho títulos também na formação do Porto. Sim, mas era júnior, era ex-júnior, Sim. enquanto eles já eram jogadores. Sim, mas estou a dizer no tratamento do próprio clube. O Sim. clube já olha Sim, para, sim, já olhava. para vocês de uma Sim, forma sim. diferente. Para Sim, ti, para o sim. Ricardo Costa, por exemplo. Sim. E depois, mas isso foi no primeiro ano, ou seja, foi um ano, não joguei muito. Uhum. Quem vinha dos júniores não jogou muito, porque o espaço não era muito, que está, porque vinham os jogadores dos séniores que não jogavam, da equipa principal. Mas no segundo ano, sim, no segundo ano sou capitão da equipa B, começo a jogar, só que perdão, há ali uma situação que é, estamos 3 centrais bons, eu, Ricardo Costa e Bruno Alves. Uhum. O Bruno Alves e o Ricardo, entretanto, sobem à equipa B também, portanto, que eles são um ano mais novos do que eu. Ou seja, e o que é que acontecia muitas vezes? Jogo eu e o Bruno Alves e o Ricardo Costa a lateral direito. Isto até janeiro, porque em janeiro há possibilidades de eu ir para a Académica. E é aí que eu saio do Porto para a Académica, porque eu era o mais velho dos 3, acredito eu que fosse por isso. Então, como tínhamos 3 centrais que poderiam, acredito eu, as pessoas do Porto pensavam que no futuro poderiam ser centrais até da equipa principal, queria que eles chegassem a central, não é? Claro. Mas como estávamos 3, alguém tinha que... E era o Ricardo Costa que normalmente era lateral direito nessa meia época. Depois eu saio para a Académica e já jogavam aí o Ricardo Costa e o Bruno Alves, os jogadores que vieram fazer uma carreira fantástica também mais à frente. E tu tiveste hipótese de escolher a Académica? Gostaste da Académica? Quiseste? Foi também das melhores coisas que me aconteceu. Foi espetacular. Foi espetacular porque assim, a equipa B, o balneário de uma equipa B tem mistura, não é? Miúdos mais novos, outros mais velhos, contrariados ou não, mas alguns deles contrariados, outros nem tanto, mas é ali uma mistura, uma simbiose. Quando eu cheguei à equipa da Académica, eu considero que é o primeiro balneário, digamos assim, só sénior. Só sénior, a sério. Um balneário puro sénior. E chego em janeiro, estamos a falar em janeiro de 2001, janeiro de 2001, chego à Académica, a Académica está em 12º, 13º, portanto não está muito bem. Pronto, não estava aflita, digamos assim, mas estava mais perto dos lugares de descida do que propriamente. E a ideia era manter. E ok, eu chego, de início tenho algumas dificuldades para começar a jogar, porque o treinador apostava noutra dupla de centrais. Quem é que tinhas como treinador? Era o marroquino, acho que era o Hassan que se chamava. Hassan era marroquino e havia um central marroquino também. Não, mas o treinador. Da Académica? Sim. Sim, era o Hassan. Marroquino, Hassan, sim. Que jogavam depois, lembro-me que era o Munir, que também era um central marroquino, o Munir, e o Camilo, que era um central, que é um jogador que é de Coimbra, acho que foi formado na Académica, portanto jogavam os dois e eu tive alguma dificuldade para começar a jogar. Até que depois vem o João Alves, João Alves, Luvas Pretas, e sim, com o João Alves ele chegou ali e eu comecei a jogar. E aí começas também a demonstrar a tua aptidão para os golos. Sim. Pelo menos no... A partir do momento em que começa a jogar, começa a surgir mais hipóteses e eu cheguei, como disse, em janeiro. Mas na formação também já marcavas muito. Sim, na formação também já fazia golos. Como é que trabalhavas o jogo aéreo? Olha, sempre porque era muito por aí que tu marcavas. Sempre fui muito agressivo a atacar a bola. Eu acho que não era pela minha estatura aí, porque 84 para um central não... Hoje, eu acho que os centrais hoje são mais altos que antigamente. Há 20 anos atrás, um central com 84 era alto. Hoje, um central com 84 é baixo. Mas na altura... Mas também é preciso saber saltar. É isso, não e é tu só sabias. a altura, sim. Eu tinha boa impulsão e lia bem a trajetória da bola e era agressivo. Atacava a bola, conseguia atacar quase sempre a bola no ponto mais alto que eu conseguia chegar. Portanto, calculava bem a trajetória da bola e ajustava bem a trajetória com o meu tempo de salto. Portanto, sabia onde é que ia conseguir apanhar no ponto mais alto. Mas, claro, Tonel, parece fácil essa explicação. Sim. Mas era muito treino? Tinhas muitos cruzamentos? Era treino, mas também já era meu. Eu acho que isto já era de mim. A forma como eu era agressivo a atacar as bolas no ar já perceber já que, ok, esta vontade. é a altura para saltar, ou não, ainda não é agora. São frações de segundo. Sim, preparar o salto, preparar o timing de salto, a forma que depois quando estás no ar abres os braços para te equilibrares, na forma como levas os braços para te ajudar na impulsão, para ir mais alto. Portanto, isso são coisas que se trabalha, mas também acho que já é inato. Acho que de cada um já tem alguma coisa dentro dele. E eu tinha essa capacidade, era o meu forte, era o jogo aéreo. Mas uma coisa que eu não referi há pouco é, eu sou do tempo em que eu era central, mas era central de marcação. Uhum. Eu joguei ainda uma ou duas épocas
em que não era como hoje, e que há muitos anos, Claro. que é lado a lado, ou seja, o ponta lança cai num lado, o central direito apanha, e o outro dobra, ou sai o cai do outro, o central esquerdo apanha. Não, eu quando comecei a jogar, eu era central de marcação e havia o livro. Claro. Okay? Eu andava atrás de ponta lança onde ele fosse. Onde ele fosse, eu ia com ele. E o livro ficava ali atrás só a controlar. Depois, quando tinha bola, saía a jogar com qualidade. E eu tinha treinadores na formação no Porto até, que me dizia: tu não tens pezinhos para inventar. Tu ganhas a bola, entregas. Logo, o que estiver mais perto, tu entregas. O resto não é contigo. Tu é para ganhar a bola e para defender. Portanto, E ganhavas muitas das bolas. e ganhava muitas, mas depois, pronto, faltava Mas sabes, é a engraçado, confiança mas, para, sim, mas para é- depois evoluir outras coisas. Sim, mas é engraçado tu dizeres isso. É que há uns tempos, quando entrevistei o Ruben Dias, perguntava-lhe a ele o que é que o Pep Guardiola pedia-lhe a ele enquanto defesa central para fazer, e ele dizia assim: ponto primário, um defesa é para defender. Certo? Ainda é. E há de ser sempre, acredito eu. Um defesa primeiro é para defender. Mas hoje pede-se muito Sim, mais a um defesa claro, quando obviamente. quando tem bola. Mas eu percebo também esse lado do treinador, que é do género, não inventes, o teu trabalho aqui é recuperar e dar. Exatamente. Mas no meu tempo, mais Mais vincado ainda, ainda. Porque claro. depois, claro, em termos de formação, não era o ideal. Portanto, mas para potenciar aquilo que era o melhor de mim, era cortar e dar. Porque se eu quisesse cortar e sair a jogar, ia perder mais bolas. Pois, claro. Não é? E a equipa ia se ressentir, eu ia perder confiança. Portanto, por um lado podia-me ajudar a evoluir, mas por outro também retirava-me alguma confiança ao meu jogo. E depois aquilo que fazia melhor, se calhar não ia fazer tão bem porque tinha perdido confiança. Portanto, tem a ver com os treinadores e nós temos também que respeitar Claro, aquilo que são as obviamente. ideias dos treinadores. Mas queriam que eu fosse muito básico, porque era aquilo que eu fazia bem, era cortar, destruir, digamos assim, e entregar para os outros. E às vezes é difícil fazer isso. Sim, cada um com as suas especificidades e com aquilo que se faz de melhor. Mas hoje em dia é diferente. Hoje Claro. em dia já se pede um central outras coisas, e eu depois chego a sénior e tenho a convicção e tinha a noção que em termos de construção de jogo, claro que não era o meu forte, porque eu passei muito tempo da formação a cortar e a entregar. Portanto, Claro. isso aí, claro, fez com que eu não evoluísse tanto na minha capacidade de sair a jogar com bola, no passe mais longo, na condução de bola. Portanto, eram coisas que eu não estava tão habituado a fazer, porque o normal era cortar e entregar. Tu estás na Académica 4 anos emprestado? 3 anos. 3 anos 3 emprestado? anos e meio. 3 anos e meio. Portanto, eu chego... Tu tinhas este contrato, tu renovaste com o Porto antes de sair, nesta altura? Renovei e depois, a meio de estar na Académica, renovei outra vez com o Porto. Mas eu vou para a Académica, como eu te disse, a meio da época, mantivemos sem problemas. Na época seguinte, subimos divisão. Sobes divisão. Exatamente. Fizemos uma pré-época, fomos ao Brasil 15 dias fazer uma pré-época nesse ano. O que não é muito comum para uma equipa de Não é segunda muito liga. comum. Nada comum. Como é que Em 2001, aconteceu? 2002, isso foi em 2001, fomos ao Brasil, lembro-me, Natal, tivemos em Natal a fazer a pré-época, já com equipas brasileiras, foi 15 dias, e começamos a época, a verdade é que chegámos a dezembro, estávamos super bem, mas depois começámos a quebrar, mas conseguimos subir. Mas Era o isso, objetivo. equipas de segunda liga é assim, Pode acontecer, não é? Porque mas o mais depois- importante foi conseguido, foi Sim. subir divisão. Portanto, se subir divisão, e as pessoas queriam que eu ficasse na mesma, e eu queria ficar. Na altura também tive a oportunidade de ir para a União de Leiria, mas eu estava tão bem na Académica que eu quis ficar. E ainda fiquei lá mais 2 anos na Primeira Liga. Mas tu, quando estás na Académica, renovas com o Porto também, Sim. porque à vontade do Porto, Sim. porque acredita que tu vais Exatamente. entrar na equipa principal. Como é que nunca houve essa hipótese? Porque as coisas não se proporcionaram. Não guardo rancor nenhum, atenção, não guardo Sim, rancor sim. nenhum. Mas as coisas não se proporcionaram e porque eu se calhar não atingi o nível que eles estavam à espera. Acredito eu, porque, como eu disse, eu acho que evolui desde os 13 aos 34, mas quando chego ali àquela idade, aos 23, 24, porque tenho que fazer opções e tem grandes centrais na altura. Então acontece o quê? Na época 2003, 2004, não, 2004, 2005, exatamente. 2004, 2005. É mudança quando sai Mourinho? Exatamente. Em 2004, 2005 aparece aí um central que é top, que é o Pep. Que é quando tu vais para o Marítimo. Exatamente. O Pep faz uma época espetacular. Estava no Marítimo, na Primeira Liga, a jogar ao lado do Mitchell van der Gaag, que depois foi meu parceiro também. Mas tu sais do Porto nessa altura? Sim. Mas eu ainda tenho contato com o Porto em 2004, 2005. E aí o Porto quer o Pep. Chega ao entendimento com o presidente do Marítimo, o Carlos Pereira, na altura. E o Marítimo quer 3 jogadores. Quer, além de dinheiro,
que é 3 jogadores. Um é o Ferreira, lateral direito, brasileiro. O outro é o Evaldo, um lateral esquerdo, também brasileiro. E o outro sou eu. E o Porto diz, ok. Empresta-vos os 3. Tínhamos os 3 contrato com o Porto. Empresta-vos os 3 e o Pepe vem. E mais dinheiro, não é? Claro. E foi o que aconteceu. E para mim, sair da Académica, que lutava para não descer. Aliás, consegui, mas nos 2 anos da Académica, acho que foi na última jornada que conseguimos a manutenção. Mas lutava para não descer. Sim. Ir para o Marítimo Europeu, era espetacular. Então, ótimo. Eu vou para o Marítimo, contrato com o Porto na mesma, ganhar benzinho, o Porto pagava uma parte, o Marítimo pagava outra. Para mim está ótimo. Jogar na Europa, bom tempo. Ilha da Madeira. Não gostava muito do avião, mas pronto, faz parte. Sim, aterrar ali não é nada fácil. É aterrar e levantar, não, pronto, e 15 em 15 dias vir ao continente. Na altura, hoje já não tenho tanto medo, mas na altura tinha algum, não gostava de andar de avião. Mas pronto, em termos profissionais era espetacular. Chego ao Marítimo com o Manuel Cajuda, treinador, Mitchell van der Gaag, central, profissional também espetacular, um senhor em todos os aspectos. E começo a jogar, naturalmente. E ganhas muita. Aprendes muito com ele. Muito com o Mitchell. O Manuel Cajuda teve pouco tempo. Começámos mal a época. O Manuel Cajuda teve cerca de 1 mês e depois é substituído pelo Mariano Barreto, professor Mariano Barreto. E eu tinha tido já alguns treinadores na formação e até como sénior. Mas para mim, o que me fez evoluir mais em pouco espaço de tempo foi o Mariano Barreto. Então, o que é que ele te deu que tu não estavas à espera, sei lá? Muita bola. Eu lembro dos primeiros treinos dele. Já tinhas 25 anos. Já tinha 25 anos. Mas eu lembro do primeiro... Nessa época há um episódio curioso que o Trapattoni, treinador do Benfica na altura, vai jogar com o Marítimo, não sei se é meio da época, se é na parte mais final, que ele diz que a dupla do Marítimo de centrais é a melhor dupla a jogar em Portugal. E eu até fiquei... Mas o Mariano Barreto dizia, deu-me liberdade para ter bola. E para evoluir com bola, para sair com bola no pé. Ele dizia, se arrasma não há problema nenhum. Ele sentia em mim que eu podia fazer mais. E ele nos primeiros treinos, e eu com aquela minha entrega habitual nos treinos e agressividade, ele uma vez chamou-me, tem calma, tu queres matar tudo. Calma, não queiras matar tudo. Tu fazes o teu trabalho, és agressivo, sem bola, mas quando tens bola, tens de ter classe. Não podes só entregar ao lado. Tu sai, quando tiveres que sair a jogar, sais a jogar. Quando tens de fazer um passo longo, faz o passo longo. Decide tu. Mas tens liberdade da minha parte para errar nesse... E aquilo é um abrir, não é? É, para mim foi... Olha, vê o livro. Não estava habituado a isto. E foram meio ano que depois o professor Mariano Barreto teve que sair, por uma situação pessoal que aconteceu na vida dele. Mas para mim foram cerca de meio ano que eu acho que evolui muito. Deu-te um outro patamar. Deu. E eu senti nesse meio ano que... Não sei, como é que aos 24 anos eu consegui evoluir aqui em meio ano, algo que eu não estava à espera. Consegui. E sentia-me muito melhor. E deu-te um patamar tão grande que tu no ano a seguir vais para o Sporting. Exatamente. Ou seja, tu estavas emprestado pelo Porto, mas era o teu último ano de contrato? Não, tinha mais um ano de contrato, mas entretanto o Porto quis rescindir porque eu ia assinar 2 anos com o Marítimo, ou seja, eu tinha mais um com o Porto e o Marítimo queria que eu ficasse no Aliás, Marítimo. esse negócio Marítimo-Porto relativamente ao Pep andou a arrastar-se até há um ano ou 2 anos, assim uma coisa, portanto o negócio se calhar não tinha sido feito totalmente direito, não é? Sim. Mas na parte que me tocava, eu tinha mais um ano de contrato com o Porto no final dessa época, estamos a falar em 2004, 2005, eu tinha mais um ano de contrato e o Porto disse que queria rescindir e que sabia que o Marítimo queria assinar 2 anos, portanto eu ia rescindir o último ano que tinha com o Porto e ia assinar 2 anos com o Marítimo, mas nem chegou a acontecer, porque eu venho rescindir com o Porto, as notícias saem e passado uma semana começa a época, uma semana, 10 dias e vou treinar num dia de manhã, estamos a falar em finais de junho, inícios de julho, penso que é julho, meio de julho, mais ou menos. Estou a treinar há 10 dias, por aí, 10, 15 dias, e um dia vou para o treino, chego lá, os meus colegas começam a dizer, então vais para o Sporting, estás a falar. Tu saiu a notícia que o Sporting está interessado em ti. Estás a brincar? Não sei de nada. Eles pensavam que eu estava na tanga, mas eu não estava. Eu não sabia de nada. Faço o treino de manhã, vou para casa, tranquilo, almoçar, descansar.
depois de almoçar, estou com a perna ao alto, porque no treino de manhã tinha sido uma tareia lá na ilha, lá no campo, não é? Na montanha, Sim, fomos sim. correr para a montanha e vou descansar depois do almoço, tínhamos de treinar à tarde, liga-me o Carlos Pereira, presidente do Marítimo. Eu estou nela, olha, eu estou aqui em Alvalade, já acertei tudo com as pessoas do Sporting, apanho o próximo avião e é na Catera. E eu, olha, mas não te estiques muito, que eles não têm dinheiro. Foi as palavras que ele disse. Certinho, foi mesmo assim. Ele ainda é vivo, pode confirmar. E eu, ok, presidente, como é que eu faço para ir para aí? Olha, as pessoas do lado do clube já estão a tratar. Tu podias lhe perguntar, mas o presidente esticou-se? Não, certeza que ele não se esticou, porque se ele tem dinheiro, não se pode ter esticado. Podia ter ficado com uma parte do que era para ti. Exato. Não acredito. Mas eu também nem pensei nisso. Claro, como é que eu vou para aí agora, presidente? Não te preocupes, no clube já estão a tratar da viagem para ti, vai para o aeroporto, que entretanto dizem então alguma coisa para tu embarcares. Tinhas agente? Não. Tinha uma pessoa que me tinha ajudado a ir para o Marítimo, que era o Rui Neno. Sim. Que era o Rui Neno, que me ajudou a tratar da rescisão com o Porto e Sim. depois ia tratar, que eu não tinha assinado com o Marítimo, andava a treinar 15 dias, mas eu nem sequer tinha assinado. Mas o Rui Neno é que ia tratar depois de formalizar, digamos assim, que as coisas estavam todas acertadas entre mim e o Marítimo, os valores, estava tudo certo. Eu, a duração do contrato. Era só pôr contrato. Exatamente, era só firmar. E eu aí pego e liguei ao Rui Neno. E eu é que lhe liguei. Eu sou o Rui. Olha, o presidente Carlos Pereira está em Alvalade, já acertou tudo com o Marítimo, portanto, queres vir comigo lá no Secar? Ele, vou. Como é que vens? Olha, eu vou agora de avião, vou-me marcar avião e eu vou ter Lisboa. Então vai ter o Hotel X que eu vou lá ter contigo. E foi. E eu é que liguei ao reunião, eu é que liguei ao empresário a dizer que, que o presidente do Marítimo tinha tudo acertado. Depois encontramos em Lisboa e fomos para Alvalade. E foi fácil? Foi. Não havia dinheiro. Foi fácil. Não, foi fácil. Foi fácil porque assim, a expectativa na altura as coisas não andaram muito longe daquilo que eu tinha acertado com o Marítimo. Portanto, eu assino com o Sporting, mas os valores não são nada de especiais. Claro, como é óbvio. Mas a vontade de jogar num clube grande era... Na altura, se me dissessem que eu tinha que ganhar menos ou 10 ou 20%, eu se calhar ia na mesma. Pois. Não foi o caso, foi ganhar mais qualquer coisa. Mas tu tinhas estado num clube grande já, não é? Mas também não tinhas tido a oportunidade de jogar. Na equipa B do Porto. E tu sentias que no Sporting ias ter a oportunidade para jogar? Sentia que tinha chegado a um clube grande, porque no Porto estive só na equipa B, não é? Uhum. Nunca cheguei para se quiser fazer a pré-época na equipa principal. Portanto, senti que tinha chegado a um clube grande aos séniores, não à equipa B. Que poderia ter dificuldade ou não em jogar, mas para mim o importante era estar lá. Depois, o resto era o meu trabalho e a minha capacidade de ir à luta. E pronto, assinei 3 anos na altura, com mais uma opção. E foi fácil assinar, porque a minha vontade era tanta. Claro. Se eles dissessem, olha, vais ter que ganhar menos 20%. Pronto, ok, tudo bem, o que é que eu vou fazer? Mas passado depois de 2 anos está lá e das coisas começarem a correr bem, depois renovei, melhorei as condições. Pronto, também foram corretos sempre comigo. Claro. Mas foi curioso, a forma como eu chego ao Sporting é curiosa. Sim, e porque tu acabas por ter aqui um Sporting que tem, sei lá, um Anderson Polga campeão do mundo, um Beto consagrado, capitão de equipa, o Hugo, que também tinha muita experiência, o Marco Caneira, que podia jogar a ala, mas também podia ser central. Sim. O André Marques, que era uma aposta um bocado da André era lateral esquerdo, sim, que estava ali. Sim. Em que tu também tens de trabalhar para entrar. O Zé Semedo Sim, o Zé Semedo. Sim, também era da formação. Sim. Mas podia ter mais 6 ou 7, eu queria estar lá, não interessa. Para mim, estando lá, depois ia depender do meu trabalho. Claro. Agora, se me disseres de início, acreditavas que ia ser tão rápido, porque depois acabou por ser rápido, porque eu começo a jogar, depois há ali uma altura em que troca um treinador, não é? Eu vou com o José Bezeiro. Certo. Também e depois entra o Paulo Bento, que vem do Sub-19. Exatamente. Passado 2 meses, se calhar nem tanto, o José Bezeiro sai e vem o Paulo Bento. E as coisas aí, pronto, precipitaram-se, se calhar, para eu começar a jogar. Comecei a jogar mais vezes, comecei a jogar mais com o Polga, o Beto começou a não jogar tanto.
até que o Beto depois chegou a janeiro e saiu. Penso que foi para a França, para o Bordeaux, porque não estava a jogar no Sporting, e eu percebo que ele era capitão, era formado no clube e não se queria sentir segunda opção no clube. Pronto, e a partir daí comecei a jogar eu e o Polga. Tivemos várias épocas a jogar. Foram os melhores momentos da tua carreira no Sporting? Sim, foram. Não tenho dúvidas nenhumas. Como é que... Aquela chegada a um grande, como tu dizes, naquela fase da tua vida, dá-te a tranquilidade de saberes, porque tu cresceste num grande, como é que podias agir? Ou como é que podias trabalhar para aproveitar? Não, eu trabalhava igual no Sporting como trabalhava nos outros clubes. Portanto, eu sempre dei tudo de mim. Em cada clube que tive era super profissional, e o ser profissional não é só naquelas 2 ou 3 horas de treino. Mas, Tonel, eu não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer tu cresceste num grande, percebeste como é que podias trabalhar e trabalhaste sempre com o teu profissionalismo para ter a oportunidade. Certo. Tu, quando chegas ao Sporting, já tens a experiência de Primeira Liga, sim, já tens a experiência de Europa, vivida no Marítimo, em que chegas a um grande depois de teres uma nova oportunidade, não é? Certo. No fundo, vieste atrás para ganhar balança e chegar novamente a um grande. Tu já chegas numa fase diferente da tua carreira. Sim, mais maduro. Em que tu, com todo o profissionalismo que tu tinhas tido até aquela altura, naquela altura tu já sabes, a tua maturidade já te ajuda a gerir melhor as situações, a perceber o que é que tu podes fazer para que mereças a confiança da oportunidade. Sim, a oportunidade já me tinha sido dada, que era estar lá. Claro. A partir daí é dar-me a melhor. E sem grandes expectativas, porque eu, como disse no início, nunca criei grandes expectativas a não ser melhor no treino a seguir. Portanto, e eu chegando a um grande, tendo todas as condições para trabalhar, é arregaçar as mangas e continuar e fazer melhor. E as coisas vão de acontecer. Mais difícil ou menos difícil, mais cedo ou mais tarde, as coisas vão de se proporcionar. E acabou por se proporcionar e fazer vários jogos, até porque depois me lesiono de uma forma mais grave, sem ser muito grave. Partiu o perónio, tive 2 meses parados ou 3, e aí já perdi um bocadinho com o comboio. Estamos a falar em 2007, 2008. Depois começou a jogar o Daniel Carriço também, que era um miúdo da formação, também com muita qualidade, e aí já perdi um bocadinho o comboio. Mas aquele embalo desde novembro de 2005 até novembro de 2007, tive ali 2 anos espetaculares. Que te abrem a porta da seleção. Esta é a Sim. camisola do Ronaldo. Mas só para as pessoas também... Esta é do Ronaldo? Esta é do Ronaldo. É só para as pessoas não virem aqui o 17 e acharem que é... Enganei-me, que eu queria trazer a minha. Não, porque essa foi o jogo que eu mostrei na seleção. Certo. Não, mas as pessoas depois podiam ver aqui o 17 e dizer que tu nunca tinhas jogado com o 17. Exato. E dizerem que estávamos aqui... Que eu enganei-me. Eu, quando fui buscar as camisolas para trazer, a minha intenção era trazer esta, porque esta tinha sido a minha primeira internacionalização. Enganei-me na camisola, porque eu na altura trouxe uma minha e uma do Cristiano. Ronaldo. E fizeste mas eu queria trazer a minha, não queria trazer a do Cristiano. Não, mas fizeste muito bem. Eu só dei esta ressalva porque depois quem vai ver depois vai dizer o Tonel nunca jogou com o 17 na seleção. Certo. E iam dizer que não, faz todo o sentido, mas estávamos a enganar. Eu é que me enganei, que eu queria trazer a minha e tenho lá outra minha, mas eu pensei que esta que era a minha. Tu vais muitas vezes à seleção, sim, mas só tens 2 internacionalizações. Sim. Exatamente. Sim. Isso para as pessoas perceberem, porque às vezes quem nunca esteve dentro de um grupo destes, eu nunca estive, mas falando com vocês tenho essa percepção de que o estar lá já é um ponto que ninguém imagina o quão difícil é. Sim. Jogar é a cereja. Sim, sem dúvida. Não é? É um bocado assim. Sem dúvida. É muito difícil chegar à seleção. E depois lutas com jogadores também que jogam em grandes clubes. É um período, finalistas do Euro 2004, semifinalistas do Mundial 2006, semifinalistas do Euro, no Euro 2008, Portugal fica nos 8º de final, mas é um período muito forte de Portugal. Sim, e em cada dupla de centrais, eu por acaso nesse jogo fui titular nesse jogo, né? Joguei com o Ricardo Carvalho, fizemos dupla contra o Azerbaijão nesse apuramento, porque o Jorge Andrade também que estava com algumas dificuldades físicas, mas acabou por entrar também, depois o Jorge Andrade, mas tinha muitos centrais, o Ricardo Costa, o Bruno Alves, mas já disse, o Ricardo Carvalho, o Jorge Andrade, o Ricardo Rocha também. Fernando Meira, por vezes também Meira também podia fazer de central, exatamente, havia muitas soluções
E não era fácil. E o Pepe, não é? Claro, sim, estávamos a esquecer do Pepe. Do Pepe, quer dizer, era muito difícil, por isso eu fui convocado algumas vezes, mas eu considerava-me a quinta, sexta opção, sétima até, para poder ir. E só quando havia uma ou outra coisa com algum jogador, em termos físicos, que não podia ir, eu ia. Mas eu não estava na nata. Eu tinha essa convicção, mas aceitava isso naturalmente. Mas sentias-te um jogador de seleção? Sentia-me que era um jogador que podia a qualquer momento fazer parte da seleção, embora, como eu te disse, não estava naquelas primeiras... Normalmente iam 4 centrais, claro. Não é? E eu sentia que em condições normais não estava nesses 4. E o Scolari, o Ricardo Costa levava sempre, porque ele podia jogar qualquer ala. Exatamente. E até médio defensivo. Sim, não, o Ricardo também... Mas merecia, porque o Ricardo também é um jogador também que tem caráter, tem personalidade, era um jogador que também dava sempre tudo, muito agressivo. E estava sempre tudo bem para ele, ou seja, jogava lateral, jogava central, jogava onde fosse preciso e estava sempre disponível para chegar e dar melhor. Como é que foi esta estreia e o que é que te disse o Scolari? Olha, essa estreia pôs-me tranquilo, pôs-me à vontade, joga o que jogas no clube, faz o que tu fazes no clube, que estás aqui é por aquilo que fizeste no clube, por isso estás à vontade, faz o teu melhor. Essa estreia tem uma história curiosa que eu já contei uma vez, que é... Tu estreias-te em Coimbra? Eu estreiei-me em Coimbra e no treino no dia anterior ao jogo eu estava com dúvidas se ia jogar ou não. Não sabia, só no dia de jogo é que sabemos a equipa, não é? Normalmente é assim. E nesse dia eu estava com dúvida, porque também nesse estádio foi o Manuel da Costa também, central, Manuel da Costa. E o Ricardo Carvalho ia jogar de certeza, o Jorge Andrade à partida não ia jogar, porque estava com algumas limitações, ou seja, eu ia jogar eu ou o Manuel da Costa. Então tivemos o treino no dia anterior, no estádio, na cidade de Coimbra, e eu senti que, se calhar errado, não sei, mas eu achei que tinha que dar tudo no treino, tinha que dar a vida no treino, tinha que mostrar ao treinador que eu é que queria jogar, queria mais que o outro. Então no treino, costumo dizer, dou vida no treino anterior ao jogo, quer dizer, nem tive ali nem 24 horas de recuperação para o jogo, ou cerca de 24 horas. O que é que acontece? Acredito eu hoje que depois também... não só ao desgaste físico, mas também emocional, né? Pelo facto de me estrear para a seleção A, aquilo mexeu comigo de tal forma que eu depois tenho que sair a 70, 80, minuto 70, ao minuto 80 estava-me a dar queimbras. Que não era normal, claro. Mas que nesse dia deu. O jogo já estava ganho, penso que já estava 2-0 ou 3-0. Ansiedade. Mas a ansiedade e o facto no treino anterior também, não foi só ansiedade, porque eu não me senti muito ansioso, um bocadinho, normal, mas... achei que o facto de ter treinado nos limites, se calhar acima dos limites no treino anterior, me prejudicou um pouco no dia de jogo. Tonel, tu nestes jogos, o que é que o ouvir um hino da Seleção Nacional num estádio que era para ti tão importante, tão icónico pela tua estreia como profissional de futebol a sénior, que viagens é que te vinham à cabeça? Olha, eu fui internacional 2 vezes, como tu disseste, na seleção A. E foram as 2 em Coimbra, curiosamente. E jogar naquele estádio, para mim, era mais um ponto a favor, como costuma dizer, porque era uma cidade que eu adorei estar. Um relvado que já me trazia memórias ótimas dos tempos da académica, e para mim ainda deu mais conforto o facto de ter sido dos 2 jogos terem sido em Coimbra. Agora, chegando o jogo, começando o jogo, isso passa tudo, não é? Depois o foco é o jogo, a concentração é no jogo, não tanto nestes pormenores que eu estou aqui a dar. Quando ouves o hino, imagina, quando tu ouves o hino, claro. Tens, sei lá, procuras o foco na bancada, onde estão os teus familiares. Não, vinha mais memórias, o que é que me levou a chegar ali, não é? Claro. O que é que me levou, o que é que eu fiz, o que é que eu passei para poder estar a desfrutar daquele momento. E isso, vem muita coisa à cabeça, não é? Quem está ao nosso lado também, que nos ajudou a chegar lá, não é? E é um sentimento... é difícil de explicar. Sente-se, mas tem impacto. Claro que depois quem vai muitas vezes e quem chega a uma altura que se calhar já se perde um bocadinho, não é isso? Mas nunca sabes quando pode ser a última. É isso. Não é? É verdade. Mas eu nesta primeira vez realmente senti de uma forma diferente. É a primeira vez, é sempre especial. Acredito que se fosse muito mais vezes que depois ia perder um pouco desse sentimento que senti. Mas é natural e foram momentos que, como te digo, é difícil de explicar, mas que ficaram marcados. Como é que foi ganhar títulos no Sporting? É um clube que, com
tanta história e tu passas períodos bastante turbulentos no Sporting, trocas diretivas, trocas de treinadores. Mais na parte final. Mais Foi na na parte parte final. inicial e na parte final, ou seja, com a saída do José Peseiro, Sim, mas ali as coisas estabilizaram e depois foram 4 anos para o Bento. Foram sim. 4 anos para o Bento, 4 anos de segundo lugar, mas que nós sentíamos que não era bom, mas que também que não era mau. Face às dificuldades do clube, que o clube também dificuldades financeiras, e nesses 4 anos sempre Liga dos Campeões. Portanto, que o segundo lugar dava Sim. entrada direta na Liga dos Campeões. Portanto, de certa forma, se calhar até ajudou o clube a ganhar outra força. O facto de ter entrado na Liga dos Campeões 4 anos seguidos e poder jogar na Liga dos Campeões 4 anos seguidos, não sendo bom, acho que não foi mal. Agora, depois os títulos, a felicidade de ir 2 vezes à final da taça e vencer as 2, e de ter 2 supertaças logo a seguir Sim. e vencer as 2 também. Portanto, nesse aspecto correu muito bem. Em 4 finais Ganhas as 4. em as 4, sim. Estás na final daquela reviravolta do Tiwi? Estou. Essa contra o Porto, essa é inesquecível. Porque a outra tinha sido na época anterior com o Belenenses. 1-0? Exatamente, aí fiquei no O banco. Belenenses do Jorge Jesus? Sim, fiquei no banco, entrei depois já a faltar 20 ou 30 minutos. Mas a outra com o Porto, sim, já fui titular e marcou mais, sim. Estou nessa final do teu e acho que foi, para mim foi mais saborosa, não só por ser contra o Porto, mas também por ter jogado a titular nesse jogo. Conta-nos como é que era o Paulo Bento. O discurso dele para vocês era igual àquele que nós vimos nas conferências de imprensa? Era. Não era igual, era parecido. A lógica era igual, o sentimento era igual. Ele era muito... Ele parece que está a pensar enquanto está a falar. Sim, está a pensar, mas o Paulo Bento, ou seja, ele é muito de regras. O Paulo Bento é muito direto, é muito sincero. Por vezes pode haver jogadores que sentem o impacto e que não podem não gostar, mas eu gostava. E entre um treinador, digamos que facilitista, não é? Ou entre um treinador mais general, entre aspas, e mais duro, eu preferia esse. E o Paulo Bento, eu considero o Paulo Bento, na altura, era desses. Era um treinador que o grupo, à frente de tudo, na altura foram públicos alguns casos que ele teve, Claro. em termos de alguns atritos no plantel, na altura, com o Vukcevic, eu lembro, que se passou cá para fora, e outros que aconteceram, mas era sempre a pensar no grupo. O grupo estava à frente. E quem não viesse ao encontro do grupo, quem fosse só pensar nele e deixasse o grupo para trás, dificilmente tinha possibilidades com o Paulo Bento. E o Polga, como é que era? Tranquilo. Era tranquilo. A jogar era muito diferente de mim, por isso é que eu acho que nos comportávamos bem, porque ele era muito... Eu era aquele mais nervoso, mais agressivo, mais... É engraçado tu dizeres isso, porque essa é uma das tuas imagens de marca, mas depois quando estávamos a falar do estágio, tranquilo. Sim, cá fora de campo, sim, tranquilo, sereno. Sempre na paz, como costuma dizer. Mas depois dentro de campo, diferente, porque dentro de campo somos profissionais e temos que fazer o melhor, mas cada um com a sua forma. E eu era... Há pessoas que às vezes não me encontro, mas quando jogavas eras muito agressivo, que agora falo contigo, és muito tranquilo. A ver, não tem nada a ver. Sim. Dentro de campo é uma coisa e fora é outra. Não, a pessoa é a mesma, Claro. mas é diferente. E o Polga era, tecnicamente, acho que foi o melhor central que eu joguei, em termos de qualidade de passe, em termos de tomar as decisões, passe curto, passe longo, porque o passe curto é fácil, qualquer um faz um passe curto. Agora passes de 20, 30 metros, 40, já não é qualquer um. O Polga, em termos de passe, era muito bom, muito bom. Posicionamento, também posicionava-se muito bem, era experiente, era sereno. Portanto, eu acho que eu me comportava bem com ele, porque eu era o que ia mais à disputa, ao duelo físico, ao jogo aéreo. Lá está, se calhar veio da minha adolescência, exatamente, central de marcação, e eu era mais o que ia para o primeiro duelo e ele era mais das sobras e depois do sair a jogar. Pronto, e eu acho que nós nos comportávamos... Polícia mau e polícia bom. Exatamente, quase isso. Deixa-me trazer-te aqui um jogo muito icónico que tu tens no Sporting, que é em Camp Nou, apesar da derrota. Sim. 3-1. Sim. Tu marcas um golo nesse jogo de Champions contra Barcelona de Pep Guardiola. Contra o Barcelona, é verdade. A origem do tiki-taka. Como é que eram esses jogos? Imagino que seja... Olha, jogados com uma motivação tremenda. É? Messi, Henry, Eto'o, na frente, sim. O ponto de lança era o Eto'o. Sim.
também era tremendo. Mas sei que está 2-0, nós a perdermos. Depois num livro, o Miguel Veloso bate a bola, tenho esse livro na cabeça, esse lance na cabeça. E eu apareço ao primeiro poste, com o pé esticado, quase em cima da cabeça do Piqué a fazer gol, a encostar, com a sola do pé. Dá 2-1. Eu lembro-me, festejei, não é? Marcar no Camp Nou, e já havia, não sei se foi o Moutinho, a pegar na bola na baliza e ir rápido para o centro. Claro. Para tentar fazer o 2-2, não é? E depois acabamos por perder 3-1. Mas pronto, no final agridou-se, não é? Por um lado, ok, satisfeito, fiz um gol em Campo Nou, mas o que é que isso deu à equipa? Nada, perdemos 3-1, portanto acaba por não... Mas vocês sentiam que aquele Barcelona era muito poderoso? Ou ainda não? Aquele ainda é possível... Sim, mas é o Barcelona. E falar no Barcelona ainda ontem Sim. tivemos um jogo, mas era o Barcelona. E quando jogava com equipas desse nível, o Barcelona, o Real Madrid, Manchester United, portanto, eram jogos que nós sentíamos que a responsabilidade estava do outro lado, mas que nós íamos desafiar essas possibilidades. Como depois, no nosso campeonato era ao contrário, não é? Na maior parte dos jogos a responsabilidade era nossa, que éramos a equipa grande, mas os outros também iam tentar a sorte deles, não é? Tínhamos que dar o máximo e tentar equilibrar as forças que à partida estavam desequilibradas pela qualidade. Seguem-se 2 anos e meio em Zagreb. Foi a tua 2 anos e meio, sim. A tua única experiência no estrangeiro? Sim. Como é que surge a ida para a Croácia? Olha, surge porque na época 2009-2010 é uma época muito atribulada do Sporting. É quando sai o Paulo Bento, depois vem Carlos Carvalhal, depois muda também em termos diretivos, sai Pedro Barbosa, penso que vem Costinha, depois no final da época já sai Godinho Lopes e entra sai presidente e também. José Eduardo Tencourt. Sim. Pois? Sim. E depois no final da época não fica, já sabíamos que não ia ficar o Carlos Carvalhal, que ia buscar o treinador, e depois acaba por vir para o Sérgio também. Certo. Ou seja, a equipa, o clube viu ali um período não de muita estabilidade. E na altura eu tinha mais um ano de contrato, na altura. Foi-me dito, e já tinha 30 anos, foi-me dito que se aparecesse alguma coisa que fosse bom para mim, para a minha carreira, em termos de carreira, em termos financeiros, que me deixavam ir, que me poderiam abrir as portas. Então apareceu, já no final de agosto, apareceu, mesmo quase a acabar o mercado, apareceu o Dinamo Zagreb. E eu senti também que as pessoas queriam alguma mudança no clube, devido àqueles 4 anos de Paulo Bento. Senti que queria-se renovar as caras, claro, e renovar um pouco o clube. E como eu tinha 30 anos, viver uma experiência no estrangeiro que eu nunca tinha tido, acho que ia ser bom para mim. E aconteceu. E gostaste? Agradou-se também, ou seja, há aí um contexto que é: o meu filho nasceu, a minha mulher estava grávida, eu fui para o Dinamo a 28 de agosto ou 29, e o meu filho nasce a 5 de setembro, portanto, passado uma semana. Mas eu vim cá, já tinha 2 filhos, né? Esse é o meu terceiro filho, e eu vim cá, por exemplo, vou lá, faço um jogo, venho cá, estou aqui, chego às 5 da tarde, a minha mulher vai buscar ao aeroporto, vamos direto à clínica, tenho o meu terceiro filho, num dia a seguir, às 5 da manhã, saio para o aeroporto. E custa mais vezes falar um bocadinho disto. E só passado um mês é que vejo o meu filho e a minha mulher. Não vejo, ou seja, dou com eles. Claro. Porque via por chamadas, câmara, né? Chamadas pelo Skype na altura. E pronto, são coisas que marcam um bocadinho. Claro. Mas que hoje olho para isso e acho que valeu a pena. Acho que valeu a pena. Nem tudo é perfeito, não pode haver perfeição. Depois, entretanto, a minha mulher e os meus filhos foram ter contigo, vieram morar comigo, claro, está comigo lá em Zagreb, mas também tem algumas marcas, não é? Claro. É sentires que se calhar não tiveste totalmente nos dois lados. Sim, em alguns momentos sim. E esse mês, portanto, saber que a minha mulher estava aqui com 3 filhos, mesmo tendo ajuda, naturalmente, mas que eu estava fora e que só vi o meu filho passado um mês dele nascer, não é? Vi na altura que ele nasceu, mas estive com ele umas horas e depois no dia a seguir, às 5 da manhã, tive que ir para o aeroporto e só passado um mês é que estive com ele. Pronto, são situações que na altura marcam, mas hoje percebo que foi para bem deles também, porque em termos financeiros foi bom. E porque também são experiências fazem-nos crescer. Na altura custam e custaram,
a todos, mas depois estás um mês sozinho, sim, em que queres ajudar e não podes. sim. Não há, como eu costumo dizer, não há vias perfeitas, não é? Pois, Tudo claro. tem os seus prós e contras, não é? Mas hoje, na altura, como eu disse, custou, mas hoje olho para isso como algo que teve que ser feito e que valeu a pena. Mas no Dínamo, foi onde eu me senti, digamos, mais jogador. Eu acho que joguei melhor. Eu acho que... Porquê? Primeiro É que aqueles avançados normalmente são avançados mais... Não, eles eram muito fortes, em termos físicos. mais duros. Mas os 5 anos de Sporting, portanto, e nos 5 anos, vários anos de Liga dos Campeões, fase de grupos, com muitos jogos importantes, a jogar a um nível acima daquilo que depois jogava na Croácia, cheguei lá com outro estofo, mais preparado, mais maduro, e depois é a responsabilidade. Para mim fez-me bem não sentir tanta responsabilidade, porque uma coisa para mim é estar no teu país, claro, né? Sabes que se correr mal no dia a seguir vais ter um amigo a ligar-te e o outro a ligar-te a dizer que o jornal diz isto, aquele jornal diz aquilo, aquela rádio fala aquilo. Estás no teu país, sais da rua, mesmo que não queiras, vais a um restaurante, alguém te vai falar do jogo. Ali não, ali estás no estrangeiro. É diferente. Ainda por cima, na altura, isso não é importante, mas era preciso passaporte para entrar na Croácia, não pertencia à União Europeia. Mas, ou seja, senti que não tinha tanta pressão. Eu não sentia tanta pressão. Eu se calhar até podia ter, mas eu não a sentia. Porque eu sabia que eu não ia ficar ali para sempre. Claro. Sabia que mais ou menos anos ia regressar ao meu país. Portanto, e isso aí soltou-me. E eu acabei por fazer coisas. As coisas aconteciam e fluíam de uma forma muito mais natural e sem pressão. Ou seja, eu acho que isso fez com que o meu jogo melhorasse. E eu, portanto, onde é que eu acho que tive melhor, onde é que eu joguei melhor, foi no Dínamo dos 30 aos 32 anos. Ali com aquela liberdade. Com um balneário, olhando a esta distância, repleto de craques. Sim. No ataque, Kramaric, Mandzukic, Rukavina, o Dodô, o brasileiro, Sim. o Vršalko, era um menino, 18 anos. 18 anos. O Kovacic no meio campo. O Kovacic no meio campo, é verdade. Também com 17 aninhos. O Tomagoj Vida, que depois veio passado um ano. O Dario Simic, já bastante experiente. Um treinador absolutamente emblemático, o Alilovic. Foi com ele que eu fui. Tem uma história curiosa com o Alilovic, que é, como é que eu cheguei ao Dinamo? Como é que aconteceu? Alguém fez chegar o meu nome ao treinador e o treinador tinha uma empregada portuguesa. E ele morava em França. Ele morava em França antes de ser treinador do Dinamo. Sim, só para as pessoas terem noção, estamos a falar de um treinador que terá ido a campeonatos do mundo por várias seleções, Cannes também. Portanto, estamos a falar de um treinador absolutamente histórico, Lille, Paris Saint-Germain. E como jogador também. Sim. Ele tinha sido os melhores marcadores do Paris Saint-Germain. Penso que o Pauleta é que o passou. Que ultrapassou, sim. Ou seja, e essa curiosidade que é, e ele estava a morar em França, de ir para o Dinamo, e tinha uma empregada que era portuguesa. E curiosamente, a empregada dele, que ele depois contou-me isso, era sportinguista. Ou seja, acompanhava os jogos do Sporting. E ele foi-lhe perguntar o que é que ela achava de mim. Há coisas que acontecem que não... É incrível. É verdade. E ela disse-lhe maravilhas de mim. Então ele fez força, porque no Dinamo chegaram vários nomes, que eles queriam um central, chegaram vários nomes além do meu, mas ele aconselhou-se com a empregada e optou por incrível, mim. É incrível. O teu olheiro na Croácia foi uma empregada de limpeza. Exatamente. Em França. Exatamente. Em França. Pá, inacreditável. Há coisas que não têm explicação, acontecem. É um T0. É um T0 completamente. Chegaste a conhecer a senhora? Não. Aí é que era tipo um ponto final, já foi esta senhora, certo dia em Zagreb, a Alilovic trazia a empregada de limpeza para conhecer a tua família e conhecer-te a ti. Não cheguei a conhecer. Era muito engraçado. Olha, se ela vir isto, pelo menos que tente entrar em contacto connosco. É verdade. Há coisas... E ficava mesmo muito engraçado. Mas era um treinador também que gostava. Eu gostei dele.
Gostei, porque ele é, lá está aquilo que te falava há pouco, daqueles treinadores mais duros e daqueles treinadores mais, pronto, que permitiam mais coisas. E esse era dos mais duros. Pois, Esse era bravo. esta era Eu gostava. escola. Eu gostava daquele treinador disciplinador que dizia Escola Balcãs. às 10 aqui, e se fosse 10-1, quem chegasse às 10-1 tinha que ser penalizado. Não estão aqui 25 à espera de um. Claro. Não. Às 10 ali é para estar no máximo, às 9h59, quando bater às 10, tem que estar lá tudo. E eu gostava desse tipo de treinador. Ganhaste vários títulos lá. Sim. E acredito que ganhar na Croácia também o nível embora o Dinamo Zagreb seja quase um eterno, Sim. é a grande equipa da Croácia. É a grande equipa, sim. Mas a forma de festejar é sempre muito fortíssima. E ali tens uns grandes duelos com o Hajduk Split. Sim. A minha estreia foi com o Hajduk Split, em Split. Ficámos cheios, empatámos 1-1 na altura. Mas foram 2 anos difíceis. Uma coisa é ter a noção, outra coisa é vivê-la. Sim, E sim. acredito que seja um impacto muito forte. Sim. Não, mas o campeonato, ou seja, como eu te disse, eu ia preparado para aquele campeonato. Ia muito preparado. Aos 30 anos eu ia muito preparado. E o facto de não ter pressão, como eu te disse, também acho que o ter menos pressão ajudou, e as coisas aconteceram e foram fluindo de uma maneira Natural. que eles gostavam muito bem. As pessoas no clube, os adeptos, que também uma empatia muito boa, até ao dia em que decidi que não queria renovar e que vinha embora. Aí as coisas, claro, passou quase o amor-ódio. Não foi ódio. Os adeptos? Não, os adeptos não. Da direção? Mas as pessoas da direção ficaram um bocadinho, estavam à espera que eu quisesse continuar, porque eles gostavam muito de mim, eu também gostava deles, só que depois foram questões familiares que me fizeram vir quando acabou o contrato. Vieste embora? Vim para o Beira-Mar. Para o Beira-Mar. Ou seja, tu virias no fim da época, mas vieste em janeiro. Não, eu quando assinei, assino mesmo 2 anos e meio, Okay. não assino 3 anos. O contrato acabava em 31 de dezembro. E eu aí acabo o contrato, mas ali em setembro desse ano quiseram renovar e eu disse-lhes, fui sincero, nunca fui de andar ali a enrolar, ou podia andar ali a enrolar, a dizer, depois vemos, ou falo com o meu empresário. Não, mas eu disse-lhes logo que não queria, fui sincero. Gostava muito, eu pessoalmente gostava de estar lá, sentia que as pessoas gostavam muito de mim, mas a minha família queria vir embora. E a minha família tinha andado atrás de mim dos 20, que eu casei com 20 anos. A minha mulher e os meus filhos, depois tive logo filhos. Portanto, eu tenho 45, já tenho filhos de 22. Portanto, a minha família andou sempre comigo. E o meu filho já ia entrar para o 5º ano. A minha filha já andava na 2ª classe. Não fez a primeira porque estava fora. Ou seja, comecei a pesar as coisas e na minha balança, porque eu não tenho a sua, na minha já estava na hora de voltar. De olhar um bocadinho não só para mim, não ser egoísta, mas também olhar um bocadinho para eles. E voltei e disse-lhes logo em setembro que não queria renovar. E a partir daí, depois tive um treinador que na altura também, se calhar, ele não teve bem, eu também se calhar não tive, porque ele disse que eu já não estava comprometido totalmente com o clube, quando eu disse que eu não queria ficar. E eu também depois acabei por responder publicamente, não deveria ter feito, mas na altura eu fui impulsivo. E também disse coisas que não devia ter dito, se calhar, que ele me devia ter dito nas coisas na cara e não andar a mandar pela comunicação social. Escusado. Se fosse hoje, escusado. Mas pronto, aconteceram e pronto, a partir daí fiquei a treinar com os júniores. Com os júniores desde final de setembro até início de dezembro. Tive ali 2 meses e pouco a treinar com os júniores. Gostou muito? Não te vou dizer que gostou muito. Eu vou dizer porquê. Porque tinha um treinador dos júniores, depois a partir daí fiquei a responsabilidade do treinador dos júniores. Claro. E o treinador dos júniores, que agora não me estou a lembrar do nome, mas tinha jogado com o Sapinto na Real Sociedade. E se procurares e se me disseres o nome dele, chegas lá. Eu chego lá. Mas ele era um ponta-lança, tinha jogado na Real Sociedade com o Sapinto e ele na altura até me chegou a falar que era amigo do Sapinto, que estava bem com ele, para eu estar à vontade. Ele era o treinador de júniores na altura. E o que é que acontece? Ele dizia-me, olha, se precisares de ir a Portugal ao fim de semana, falas comigo, não há problema nenhum. Igor Svitanovic. É, exatamente, Svitanovic, esse mesmo. E ele pôs-me super à vontade. Se precisares de 3 dias, 4, diz-me que eu dou-te. Então era tipo 15 em 15 dias. A minha família, como eu vinha em dezembro, não é? Que acabava o contrato, e eles vieram em setembro para os meus filhos não perder mais escola, claro, né? Para começar a escola em setembro. Então eu de setembro a dezembro andava tipo 15 em 15 dias. Olha que tenho que ir a Portugal, 3 dias, 4. E ele,
Ou seja, fazia ali 3 treininhos por semana com eles, 3, 4. Depois saía à convocatória. Claro que eu não quero convocar, Claro. não é? Júniors. E eu então pegava a seguir ao treino. Olha, vou para Portugal, um primeiro treino não posso vir. Primeiro era, isso era uma sexta-feira, primeiro era segunda ou terça, primeiro não veio, só vem na quarta. Ok. E eu vim. Ou seja, andei ali 2 meses e pouco a vir em Portugal 15 dias. Vinha, estava aqui 2, 3 dias com a minha família e outra vez. Pronto. Yes. E acabou por passar bem. Rápido. Sim. Como é que encaixas no Beira-Mar? Olha, porque já havia algumas conversas na altura, eu queria voltar a Portugal e começou aqui da feira, não é? Sim. Eu queria um clube para ter estabilidade, para poder ficar perto de casa. E pronto, e o Beira-Mar para mim era ótimo, porque além de estar no meu país, estava a meia hora de casa. Claro. Não é? E surgiu essa hipótese. E eu, quando surgiu essa hipótese, eu disse, para mim está ótimo, perfeito. Primeira Liga, um clube a meia hora de casa. Acho que vou fazer ali, acreditava eu, 2, 3 anos a correr bem. E infelizmente não correu bem. Acho que foi a pior coisa que aconteceu na carreira, ou seja, o pior passo que eu dei na carreira. Mas Porquê é que sentes isso? porque eu estava a jogar em setembro, antes de dizer que não queria renovar, em setembro de Champions. 2012 estava a jogar a Liga dos Campeões. Claro. E em Em janeiro. janeiro estava a jogar Primeira Liga, ok, tudo bem, não era nada de muita queda, mas depois com a descida do Beira-Mar, eu estava a jogar a Segunda Liga em julho, ou seja, em 9 meses passei da Liga dos Campeões para a Segunda Liga. E aí foi a quebra anímica e física. Portanto, senti que o balão esvaziou. Esvaziou? Foi o momento mais difícil Em termos de carreira. daquela falta de preparação. Sim, foi quase que a carreira, felizmente, foi sempre a subir. Mas ali Cortou. desceu muito rápido. Mas normalmente é assim, não é? Há uns que nem tanto, depende. Mas eu senti que em 9 meses desci muito. Em 9 meses desci muito. Por opção minha, porque pus a parte familiar à frente da parte Claro. da carreira, sim, não é? sim. Mas porque também correu mal, porque eu no Beira-Mar, lá está. Foi o clube também que eu não conseguia dar. Dei pouco ao Beira-Mar também, é verdade. Porque eu chego, início de janeiro, ali em fevereiro, passado 3, 4 jogos que fiz, eu tenho uma ruptura muscular. Lá está, porque se calhar porque tinha estado no Dinamo desde setembro até dezembro, a Sim. fazer 2, 3 treinos por semana, com os júniors, né? E se calhar não estava também preparado para chegar e jogar, mas começo a jogar e jogo 3, 4 jogos e rasgo-me. Isto em fevereiro, início de fevereiro. Tive 3, 4 semanas parado e no primeiro treino a seguir faço uma recisiva, ou seja, rasgo-me ao lado. Claro. Eu queria jogar, as pessoas queriam que eu jogasse e precipitamos aquilo. E pior ainda, passado de novo 3, 4 semanas e eu queria jogar, as pessoas queriam que eu jogasse, no primeiro treino rasgo-me outra vez. Ou seja, eu numa ruptura muscular faço 3 rupturas musculares. Claro. Pronto. E quando regresso, final de abril, ou seja, falta 1, 2 jornadas para acabar, aquilo já estava já muito difícil, as coisas, Claro. depois os resultados não, começaram a não ser positivos, e eu de fora, porque eu estava lesionado, não é? Claro. Como eu te disse, numa ruptura fiz 3 rupturas, e quando chega ao último jogo, Beira-Mar Sporting. Sporting precisava de ganhar, porque se não ganhasse, também foi uma época má do Sporting, mas se não ganhasse ia começar a época mais cedo, ia fazer mais jogos, acho que era para Sim, entrar depois qualificações, sim. qualificações. E eu, sem jogar nada desde fevereiro, não é? Na altura em que me rasguei, vou para o banco nesse jogo e ao intervalo estamos a perder 3-0 e nós precisávamos ganhar o Beira-Mar para nos manter, não é? Sim. Ou seja, era o Costinho o treinador na altura. Estávamos a perder 3-0 ao intervalo e mesmo assim ele na segunda parte arriscou tudo, meteu-me e meteu 3 centrais, arriscou tudo para a frente e acabámos por perder o jogo 4-1, penso eu. Pronto, e o Beira-Mar desceu. E eu, o que as pessoas pensaram? E eu percebo, veio, o clube desceu, rasgou-se, teve 3 meses parado, jogou agora 45 minutos. Claro. Não é para ficar. Isto, não. E eu mesmo não queria ficar no Beira-Mar também. E mais, eu tinha 1 ano e meio de contrato com o Beira-Mar. O Beira-Mar na altura, com aquelas coisas da SAD também, e quando desceu alguns problemas,
Mas eu não quis nada do Beira-Mar. Tinha 1 ano e meio. Eu disse logo, acho que esse ano para a frente não me pagaram nada, zero, não quis. Eu tinha mais 1 ano de contrato. Zero. E acho que ainda abdiquei desse próprio ano que eu tive lá, nessa meia época, acho que ainda abdiquei de um mês. Porque eu senti também que estava o Balboa no Beira-Mar também, sim, na altura. O Balboa, sim. Eu senti que não conseguia ajudar o Beira-Mar. Foi se calhar o único clube que eu acho que não conseguia ajudar. Acho que todos os outros, de uma forma ou de outra, eu consegui ajudar e consegui ser útil. No Beira-Mar não consegui. Não consegui. Não foi porque eu não quisesse. Claro. Até foi ao contrário. E eu quis. O facto de eu querer e as pessoas também precipitou a que eu voltasse mais cedo após uma lesão e fizesse outra e de novo outra vez. Ou seja, isto aconteceu 3 vezes, como eu te disse. Portanto, foi depois natural a ida para o Feirense. Para o Feirense, sim. E depois, como eu era Santa Maria da Feira, o Feirense chamou-me na altura, sabia que eu estava livre e eu, 32 anos. É um Feirense de segunda liga. Segunda liga. Com o Pedro Miguel. Objetivo, lutar para subir. Lutar para subir. Eu, ok. E mesmo assim, em 2 anos no Feirense faço cerca de 80 jogos. Sim. E ainda joguei. Era quase sempre titular, joguei muito. Alguns miúdos ali nasceram-me lá também. Jogadores que chegavam, sentia-me minimamente motivado. Não era a mesma coisa. Não era. Para mim, acho que era impossível ser a mesma coisa, mas mesmo assim, dado o impacto que foi, como eu te disse, estar em setembro de um ano a jogar a Liga dos Campeões e em julho do outro ano a jogar na segunda Liga, não é fácil ter a mesma motivação. Claro que não. É impossível. É impossível. Mas mesmo assim... deu para desfrutar. Deu para ser sério. Houve um ano que tivemos, penso que é o primeiro ano, tivemos ali um jogo ou 2 de poder subir, mas depois num jogo em casa acabámos por não subir. Acho que só a União da Madeira na altura. Pronto, e faço ali 2 anos e quando pensei que lá está, agora voltamos ao início da conversa. Exatamente. Quando pensei que se calhar ia acabar ou se calhar havia essa hipótese, surgiu o Belenenses. O Belenenses, para terminar. Exatamente. Tonel, foi uma bonita carreira? Para mim foi ótima, lindíssima, orgulho-me de tudo, mesmo das decisões, porque é fácil decidir, é com o Totobola à segunda-feira, facílimo, mas na altura tem que se tomar decisões e umas foram boas, outras nem tanto, mas faz parte, ninguém sabe o Euromilhões, não toda a gente acertada. Quem é que merece o teu maior agradecimento? Olha, a minha mulher, sem dúvida, andou sempre comigo, sempre. Os meus pais também foram importantes no início, não é? Quando eu estava em casa, que eu saí cedo de casa, eu saí aos 20 anos, saí de casa, não é? Casei-me com 20 anos, saí de casa, mas até lá, até lá foram importantes para mim. Essas são principalmente as pessoas que tiveram numa fase os meus pais, mas depois dos 20 até hoje, a minha mulher e, entretanto, os meus filhos também. Só falta agora conhecermos o 11 da tua vida aqui, que tu queiras homenagear no 0-0. Tonel, vamos então conhecer aí o teu 11. Ok, vamos lá. Digo-te já que não preparei, portanto vai-me surgir agora do que eu me lembrar e daquilo que eu pensar. E que ninguém fique chateado. É isso. E que posso me esquecer de um ou do outro. Vou pôr aqueles que foram mais importantes para mim, não quer dizer que fossem os melhores, mas aqueles que foram mais importantes para aquilo que foi a minha carreira. Olha, na baliza vou pôr o Rui Patrício, aqui na baliza. Depois o lateral direito vou meter o Abel. Treinador do Palmeiras. Centrais vou pôr o Polga, a jogar aqui à esquerda. E central aqui à direita vou pôr o Mitchell Van der Gaag. Aqui. Lateral esquerdo. Deixa-me ver. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, olha, vou pôr aqui um que me dou com ele. Foi dos melhores que eu apanhei, mas pela pessoa também, que eu acho que é uma pessoa que eu gosto e simpatizo e que ainda falo hoje, que é o Grêmio, que foi meu lateral esquerdo, me acompanha no Sporting. O Leandro Grêmio, aqui. Está Polga, Mitchell Van der Gaag e Grêmio. Exatamente. Abel, Mitchell, Polga e Grêmio, né? Exatamente. Aqui nos médios
vou pôr o João Moutinho. Aqui. Uhum. Vou pôr o Miguel Veloso. Aqui. E vou pôr o Kovacic. Que quando eu cheguei ao Dinamo era um puto, como costuma dizer, um miúdo que vinha dos Júniors de 16 anos ou 17 na altura, falava para ninguém, pouco falava, tímido, super tímido, e felicíssimo por ele, fez uma carreira tremenda. Sim. Mas é um miúdo muito simples, muito humilde e que chegou ao pulso onde chegou. Agora na frente, vou aqui jogar em 4-3-3. Na frente vou pôr Eli Edson. Porque deu muitas vitórias ao Sporting na altura em que lá estive. Era um jogador também, um jogador de jogo, era tremendo. Se visse o Edson a treinar, às vezes até punhas as mãos à cabeça, mas depois chegava ao jogo, esquece, tremendo. Por ele, os treinadores não podiam dizer que joga quem treina melhor. Não. É que não podia mesmo. No treino. Mas o jogador é o jogo, claro. Não é o treino. Mas o que é certo é que ele no jogo fazia coisas, toda a gente via. No treino havia dias que ia ao corpo, mas ele não ia. Exato. Mas nós sabíamos que ele depois chegava ao jogo e dava conta. Dava conta. Ora bem, extremos, deixa-me ver aqui. Extremos. Olha, não, vou jogar assim. Vou jogar, até cagar por ser em 4-4-2 Losango, que era o sistema que nós usávamos Paulo no Bento, Sporting. exatamente. Exatamente. Tem mais referências e encaixa-se. Vou pôr aqui o Romagnoli, Pipi Romagnoli, que dava muito à equipa em termos ofensivos, bola parada, uma qualidade tremenda. Hoje em dia treinadores. Então, vou pôr aqui mais um ponta de lança. Estou aqui em dúvida. Vou pôr um que eu acho que marcou pela qualidade. É o David. Depois da lança brasileiro também. Sim, não teve muito tempo, mas o tempo que teve, eu achava que ele tinha uma qualidade tremenda. Portanto, está aí. 4-4-2 Losango está bem trabalhado e com os dois avançados habituados ao 4-4-2 Losango. Exatamente, é isso. Espetacular. Tonel, obrigado. Obrigado, Will.